Muito bem, estamos aqui no início da jornada, no início de uma série de reflexões a respeito dos profetas que nós, os cristãos, costumamos chamar de profetas menores. São profetas menores porque o volume que eles nos deixaram escritos é um tanto quanto menor do que o que nós chamamos de profetas maiores. Então a gente vai começar hoje com Oséias, depois nós vamos para Joel e assim vai. Vamos caminhar com os profetas menores. Os judeus costumam chamar simplesmente de os 12. Porque todos eles, por serem menores, cabiam num rolo, cabiam num pergaminho de 12 profetas. Muito bem. Hoje, então, profeta Oséias. Se você tiver chance, se você tiver oportunidade de acompanhar com a sua Bíblia em mãos aí, facilita o que nós vamos fazer. O primeiro versículo diz assim: Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e durante o reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Muito bem. Aqui nós temos uma coisa que nem sempre vai se repetir em todos os profetas que a gente vai conversar. Esse é um profeta que nos dá a sua posição histórico-geográfica, coisa que nem sempre vai acontecer. Daqui a pouco a gente vai para outros profetas, nós não sabemos dizer exatamente qual é o tempo. Tem uma tradição judaica que nos ajuda a inserir, dar a sua inserção histórica, mas nem sempre. Aqui não. Então o profeta Oséias, esse nosso primeiro profeta aqui, ele vive um momento em que a monarquia está dividida. Então, assim como aconteceu com vários países na nossa história, na história da humanidade, assim como até os Estados Unidos já foram divididos entre o norte e o sul, assim como a Coreia hoje é dividida entre o norte e o sul, como a Alemanha já foi dividida à direita e à esquerda, o povo de Israel, num determinado momento, se divide entre o norte e o sul. O norte é o que nós costumamos chamar de Efraim ou de Israel. O sul é o que nós chamamos de Judá. Então há uma sequência de reis ao norte, uma sequência de reis ao sul. Muito bem, o nosso profeta primeiro aqui, o profeta Oséias, vai trazer uma palavra durante esse reinado. Só que nós vamos entender que o foco do profeta Oséias, à medida que nós formos lendo, é em relação ao reino do norte. O profeta Oséias vai dirigir a sua profecia, vai dirigir a sua palavra aos israelitas, aqueles que têm como capital Samaria e não Jerusalém. Muito bem. Nesse sentido, queria abrir um parêntese aqui. Oséias é um daqueles profetas que a gente encontra muita coisa no Novo Testamento. Como a gente vai perceber, a gente vai captar tanto o próprio Jesus se utilizando de passagens de Oséias, a gente vai perceber Paulo falando a respeito, Mateus utiliza partes do profeta Oséias e insere no seu escrito que está aí. E aí, nesse aspecto, tem até uma coisa interessante. Uma das frases, um dos versículos, uma das passagens de Oséias, quase ninguém sabe, mas ela inclusive passou a fazer parte da cultura popular, ela virou um ditado. Quase ninguém sabe disso. Mas ninguém sabe que isso, na verdade, é bíblico. Inclusive um ditado na língua portuguesa, para nós brasileiros e para os portugueses. O texto que fala a respeito disso está lá em Oséias capítulo 8. Diz assim: Israel clama a mim. Lembrando, quando nós falamos a respeito de Israel, nós estamos falando do norte. Então, o reino do norte clama a mim. Qual é o clamor do reino do norte? Ó nosso Deus, nós te conhecemos. E eu queria que você prestasse atenção nessa expressão. Israel, porém, rejeitou o que é bom. Um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com a sua prata e o seu ouro fizeram ídolos para si, para a própria destruição. Israel, lance fora seu ídolo em forma de bezerro. Ó Samaria, a minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de se purificar? Esse bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Esse bezerro de Samaria será feito em pedaços. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Essa é uma frase que entrou dentro da cultura popular de vários países, inclusive o nosso, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Essa é uma frase do profeta Oséias. Mas eu queria destacar dois aspectos aqui para a gente começar essa nossa conversa a respeito de Oséias. É o próprio Deus que diz assim: Israel clama a mim. Ó nosso Deus, nós te conhecemos. Essa é uma expressão muito importante dentro da cultura semita, que inclui a cultura israelita, judaica. E essa é uma expressão que vai aparecer muitas vezes, de maneira muito especial, no escrito do profeta Oséias. Por exemplo, se você quiser acompanhar comigo, lá no capítulo 6, desde o início, diz assim: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas nos enfaixará as nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, ele nos restaurará
para que vivamos a sua presença. Aí olha o profeta: conheçamos o Senhor, nos esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá a nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Deus perguntando. Que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com palavras da minha boca. O meu juízo sairá como a alvorada, pois desejo misericórdia, não sacrifícios. Deus dizendo: conhecimento de Deus em vez de holocausto. Ao longo da nossa leitura, e você pode fazer isso com mais calma em casa, você vai perceber que a expressão conhecer ao Senhor é algo que vai aparecer muitas vezes de maneira muito especial em Oséias. E esse final aqui, Deus falando para o povo: olha, o amor de vocês é como a neblina pela manhã, primeiro orvalho que logo evapora. Isso que vocês estão chamando de conhecer ao Senhor está mais próximo de algo que muito rapidamente, assim que o sol vem, ele evapora. Eu estou dizendo que eu queria, Deus falando, era misericórdia, e não esse monte de sacrifícios que vocês estão oferecendo. E continua: que eu desejo é que vocês me conheçam, ao invés de apresentarem a mim holocaustos. Se você se lembrar, Jesus, em dois momentos, pelo menos dois momentos bem distintos, se utiliza desse texto. Num determinado momento, ele é convidado para uma refeição na casa de um publicano, e as pessoas olham ao redor, os religiosos, de uma forma geral, olham ao redor e falam assim: mas como? Como é que o mestre de vocês pode comer na casa de publicanos e pecadores? Jesus percebe aquele contexto, percebe o que está acontecendo e diz para eles: vocês não aprenderam o que significa isso. 2 pontos. Desejo misericórdia e não sacrifício. Jesus está se utilizando de um texto do profeta Oséias. Mais adiante, num determinado momento do ministério de Jesus, quando os seus discípulos estão com fome num sábado e passam por uma plantação, recolhem trigo num sábado, fazem aquele movimento de tirar a casca, né, a palha, e também se alimentam. E as pessoas dizem: como é que vocês fazem isso no sábado? E fala para Jesus: como é que os discípulos de vocês fazem isso? Aí Jesus diz assim: se soubessem o que significa isso. Jesus dizendo: desejo misericórdia e não sacrifícios. Essa é a expressão de Oséias. A continuação dessa expressão no próprio Oséias é conhecimento de Deus. É isso que o próprio Deus deseja: conhecimento de Deus e não sacrifícios ou não holocaustos. Então, eu queria pensar com vocês nessa expressão: conhecimento de Deus. Por quê? Porque essa é uma expressão repetida várias vezes em Oséias. Várias. Por exemplo, capítulo 2, versículo 20. Eu me casarei com você com fidelidade e você conhecerá o Senhor. Depois, capítulo 4, ele diz, versículo 1. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. No mesmo capítulo, versículo 6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Depois, mais adiante, capítulo 5, as ações deles não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no interior deles, não conhecem ao Senhor. Essa é uma expressão muito importante. Conhecer dentro da nossa cultura ocidental, século XX, século XXI, é bem diferente das duas expressões que aparecem aqui. Conhecimento aqui tem nada a ver com o que nós chamamos. Quando o Antigo Testamento, em especial, menciona a respeito das questões que envolvem o conhecer, o objetivo é bem diferente daquele que nós estamos acostumados. Por exemplo, lá no Gênesis, quando o escritor de Gênesis vai falar a respeito do nascimento de Caim, o original diz assim: e Adão conheceu Eva, e eles tiveram a Caim como filho. Mais adiante, imagino que, de uma forma geral, as pessoas se lembram da história de Ana e do marido dela, Eucana. Eucana é nome de homem, né? Ana não conseguia engravidar do seu marido, mas num determinado momento o que o texto diz é: Ana conheceu Eucana, melhor dizendo, Eucana conheceu Ana, e eles tiveram um filho, que é Samuel. Ou seja, conhecimento do ponto de vista da história, da cultura e das palavras mais antigas na língua semita tem a ver com relações profundas. Por exemplo, também, quando José do Egito, está lá no Egito, disfarçado, de forma que as pessoas que estão junto com ele ali, nem os próprios irmãos o reconhecem mais. Imagina essa cena. José está lá com o cabelo raspado, com aquela maquiagem egípcia do olhinho puxado,
não falava a língua dos irmãos, ele utilizava tradutores, os irmãos estão ali, não estão reconhecendo. Num determinado momento o texto diz que, o escritor diz pra gente que José não conseguiu mais e se deu a conhecer aos seus irmãos. Então, quando nós falamos em conhecer, do ponto de vista da estrutura hebraica, nós não estamos trabalhando a intelectualidade, nós não estamos trabalhando o entendimento. Nós estamos falando de relações mais profundas. E aí isso ganha mais sentido e mais significado quando nós voltamos ao profeta Oséias. Porque quando Deus chama Oséias para entregar uma palavra, ele faz de Oséias a própria palavra. E aí eu quero lembrar com vocês. Na introdução desse nosso assunto, eu comentei que uma analogia que para mim está muito clara a respeito do profeta é que o profeta é aquela pessoa que sente o que Deus está sentindo e se expressa de forma muito semelhante ao artista. Não é à toa que daqui a pouco a gente vai ver Abacuque se expressando através de uma música, a gente vai ver profetas se expressando como Amós através de visões, ou seja, é como se ele fizesse um quadro para a gente. Esse profeta, o profeta Oséias, ele atua como um ator numa peça de teatro. Olha que coisa relevante. O início de Oséias é o seguinte, Oséias capítulo 1, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá, tome para você uma prostituta. Talvez a melhor tradução aqui fosse uma mulher promíscua. Você vai tomar essa mulher como sua esposa e vai ter filhos resultantes da prostituição ou da promiscuidade. Por quê? Porque essa terra se prostituiu constantemente, afastando-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer. Gomer não é uma mulher qualquer, ela tem pai, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. Então o Senhor lhe disse, Oséias, dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigaria a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Muito bem, Oséias tem na sua escrita um cuidado com o conhecimento. Como o próprio Jesus vai utilizar mais adiante, anos depois, há uma preocupação em dizer, vocês não conhecem o Senhor. Significa dizer que as relações íntimas mais profundas foram quebradas. Não significa dizer que vocês não saibam fazer sacrifício. Não significa dizer que vocês não saibam jejuar. Não significa dizer que vocês não saibam fazer holocausto. Significa dizer que as nossas relações mais profundas foram quebradas. Vocês já não me conhecem mais. E eu vou mostrar isso a céu aberto. Vou utilizar o profeta Oséias, que vai se casar com uma mulher que vai ter outros homens. Ou seja, ela vai se misturar numa vida promíscua, assim como vocês estão fazendo junto comigo. Essa analogia é de uma profundidade muito grande, mas antes de entrar na analogia em si, veja o que Deus está fazendo com o profeta Oséias. Ele está fazendo o profeta Oséias sentir o que ele sente e expressar isso através da sua escrita. Esse é o profeta. E eu vou lembrar a nossa primeira conversa. Todos nós somos chamados para ser pessoas que sentem o que Deus sente. E quando nós expressamos isso, segundo a expressão de Paulo, nós construímos seres humanos que estão desconstruídos. Nós encorajamos seres humanos que estão sem coragem. Nós consolamos os seres humanos que estão ao nosso redor, que estão sem consolo. Esse é o objetivo do profeta. O objetivo do profeta não é trabalhar as questões que envolvem futuro. Alguém pode falar assim, Cláudio, você está doido? Desde quando o profeta não fala de futuro? Agora, aqui a gente está acabando de ler em Oséias que Deus está dizendo, vocês vão ser levados cativos. Então está falando de futuro. Veja, quando o profeta em Israel fala de futuro, ele não está falando de futuro como quem prognostica. Ele está falando de futuro como quem deseja que aquilo não aconteça. Ele não está falando de futuro como quem está adivinhando. Ele está falando de futuro como quem soma. Vou repetir isso para deixar isso bem claro. O profeta em Israel, quando fala em futuro, ele fala da mesma forma que o sábio fala de futuro. O sábio diz assim, como a gente viu agora em Oséias, né? Oséias diz, vocês estão semeando o vento. O que vocês vão colher? Tempestade. O sábio diz assim, todas as vezes que eu vejo as pessoas assumindo uma posição de arrogância, eu percebo que a sequência da arrogância é a queda, é a ruína. Nem o profeta e nem o sábio estão profetizando algo de futuro, eles estão somando. A arrogância precede a queda. Perceba, é uma soma, não é uma adivinhação, não é um prognóstico, nem é um desejo. E quando Deus utiliza as pessoas, como o caso Oséias e como tantos outros, para sentir o que Deus sente e expressar isso,
é exatamente para que não aconteça. É para que, de alguma forma, os seres humanos que estão ao redor ali sejam construídos novamente, sejam consolados, sejam exortados, sejam edificados, sejam encorajados em relação ao sentido próprio da vida. Mas nesse caso específico, veja, o profeta vira o ator numa peça de teatro a céu aberto, casado com uma mulher e tendo filhos. E os filhos que ele tem com essa mulher ganham nomes com muito significado. Por exemplo, não vou entrar nesse detalhe, o primeiro filho tem o nome de Jezreel. Jezreel é o lugar que ficou conhecido porque um rei Jeú chegou lá, matou, assassinou toda a linhagem que tinha proximidade com o rei anterior, que é Acabe. Não só fez isso, ele mandou cortar a cabeça de todos e fazer uma pilha de cabeças das pessoas que ele havia assassinado. Ora, por mais que Jeú fosse uma pessoa colocada naquele lugar por Deus, aquilo não podia ser aceitado. Significa que Jeú não conhece o Senhor. Significa dizer que ele não tem uma relação profunda com o Senhor. E quando nós não conhecemos o Senhor numa relação profunda, nós fazemos coisas como essas. Nós começamos a empilhar cabeças das pessoas como se nós estivéssemos fazendo o que Deus mandou que a gente fizesse. E aí, muito rico isso, muito rico. À medida que a história de Oséias vai caminhando com a esposa, Gomer, ela sai de casa e Gomer é comprada novamente. O preço que Oséias paga pela compra dela novamente é a metade do preço de um escravo. Em outras palavras, ela valia muito pouco, mas mesmo assim, ele vai lá e compra. E aí o tempo todo em Oséias, essa analogia vai sendo construída. O que Oséias está vivendo com a mulher promíscua é o que Deus está vivendo com o seu povo. E qual é o problema principal disso? Os filhos dessa relação. Porque esse é o ponto. É de Oséias também que vem a expressão, do Egito chamei meu filho. Porque na relação de Deus com a nação de Israel, vem os filhos, como tem que ser. Na relação de Deus com a igreja, vem os filhos, como tem que ser. Filhos de uma relação de conhecimento profundo. Mas tem uma parte que eu queria terminar deixando com vocês. Deus falando através de Oséias diz assim, repreendam a sua mãe, repreendam-na, pois ela não é a minha esposa e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto as suas prostituições, do meio dos seus seios os seus adultérios. Do contrário, eu a deixarei nua. Pensa numa mulher, é essa a linguagem. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com compaixão os seus filhos, porque são filhos de prostituição. A mãe deles se prostituiu, engravidou, deles está coberta de vergonha. Por isso, irei atrás dela. E disse, irei atrás dos seus amantes, que me dão comida, lã, linho, azeite, bebida. Veja, na sua ingenuidade, na sua falta de conhecimento do Senhor, Israel ia atrás dos outros deuses como quem vai atrás de quem lhes dá comida, água, lã, vinho, azeite. Deus dizendo, ela, Israel, não reconheceu que fui eu quem lhe deu trigo, vinho, azeite, quem lhe multiplicou a prata e o ouro, que depois eles mesmos usaram para Baal. Portanto, olha o que Deus diz. É uma cena que tem que ser construída na nossa mente a partir de uma poesia, porque o que o profeta está fazendo é escrevendo na forma de poesia. Deus dizendo, naquele dia, vou atraí-la e vou levá-la para o deserto e falar-lhe com ternura. Olha que coisa interessante. Apesar de tudo aquilo que está acontecendo, Deus diz assim, vou levar Israel, a minha mulher, para o deserto. Vou deixar ela começar a ter falta de algumas coisas, para ela perceber de onde é que essas coisas vêm. E aí, nesse lugar, eu vou falar com amor, vou falar com ternura. A expressão atraí-la é uma expressão que tem até uma profundidade erótica, de relação homem e mulher. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido e não mais me chamará meu Senhor. A expressão meu Senhor é meu Baal. Baal é a mesma tradução para a palavra Senhor também. Aí Deus dizendo, quando eu te levar para o deserto e falar com você com amor, e você perceber de onde é que de fato vem todas as coisas e o que é que eu estou me propondo com você, que é uma relação profunda, você vai entender a profundidade do meu amor e vai me chamar meu marido, meu esposo e não meu Senhor. Não é uma relação de senhorio, é uma relação profunda entre um homem e uma mulher. E aí Deus diz, eu me casarei com você. De novo, eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você como você, com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você conhecerá o Senhor. Vai chegar uma hora, Israel, nós vamos voltar a ter a relação que nós tivemos um dia. E dessa relação
virão os filhos. Só uma pergunta para poder participar aqui. Então, Oséias, ele casou com Gomer, pergunta minha mesmo, representando ali a relação de Deus com Israel, prostituição ali de política, a política assim, não simplesmente a lã, o interesse, né? Qual que é o aprendizado disso tudo? Você falou dos filhos, você falou dela, da esposa, qual que é, se fosse para ter um aprendizado só, você acha que qual que é o aprendizado desse? Vamos lá. Oséias trazer? Então, a minha principal leitura, a minha principal atenção quando eu leio Oséias é no sentido de que Deus nos chama para uma relação mais profunda. O nome dessa relação, usando a expressão hebraica, é conhecimento. Ou seja, todos nós somos chamados a uma relação íntima com o próprio Deus. Detalhe, essa relação íntima também pode acontecer com os deuses que nós criamos. Ela também pode acontecer com os deuses que nós achamos que são os deuses que estão nos dando a lã, o trigo, o vinho. Nos nossos dias, talvez esse Deus seja a nossa própria força, talvez seja a força do nosso braço. E aí, no fundo, nós não estamos nos relacionando, nós não estamos conhecendo ao Senhor, nós estamos nos relacionando com outra forma de divindade, que no fundo pode ser inclusive a força do nosso braço, pode ser inclusive a nossa intelectualidade, pode ser o fato de que a gente acha que somos nós que temos controle das nossas vidas e no fundo estamos adorando a nós mesmos. Mas o fato é, na minha opinião, a principal perda nessa história, a perda da possibilidade de se aprofundar numa relação com o próprio Deus, deixar que essa relação gere filhos.